Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de estar lendo aqui no livro de Isaías, o capítulo 46 e o versículo 4, que diz assim: Até a vossa velhice, e eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu o carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Aleluia. Glória a Deus. Então, aqui nós vemos que a velhice, amadas, ela não é um mal, mas ela é uma recompensa, né? Pelas longas datas em que nós vivemos na terra dos viventes, né? E a medicina, ela faz, assim, pesquisas científicas constantemente para aumentar a nossa expectativa de vida. Oh, aleluia! Porque a longevidade, ela é um alvo a ser muito perseguido. Mas em muitas pessoas, elas envelhecem com rugas, enquanto outras atingem também aquela fase outonal da vida, em ditosa velhice, né? Mas nós não temos muita escapatória. O tempo ele é implacável e ele esculpe em nós aquela face com rugas, muitas das vezes indisfarçáveis. E cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça, aleluia, é a morte nos chamando, né, para um grande duelo. Os anos pesam sim sobre nós, pesa como um chumbo, deixando as nossas pernas bambas, os nossos braços fracos e os nossos olhos já embaçados, e assim vai. Não tem como, né? A velhice é uma realidade incontornável. Aleluia. Mais cedo ou mais tarde, nós estaremos frente a frente com ela e isso não tem jeito, né? A não ser que a morte nos visita com antecipação. Aleluia. E muitas pessoas, elas se amargam na velhice e outras também, elas são dóceis, né? E também, às vezes, elas são sábias, né? Nos seus anos, adquiriram uma sabedoria e sabem como conduzir, né? Essa fase da vida. E bem-aventurado aqueles que chegam a lá e são sábios, né? Aprendem com o Senhor, aleluia, como conduzir a sua própria vida. E essas, então, são sábias, elas fazem dessa fase, assim, da vida, os seus anos dourados e mais extraordinários da sua caminhada. É os anos da experiência, é os anos que ganha conhecimento, né? Então, esses velhos, essas pessoas idosas, elas podem ser umas pessoas cheias do Espírito Santo e nutrindo, assim, também a sua alma, né? Com grandes sonhos. Elas podem olhar também frente a frente e ter os seus projetos, em vez de celebrar apenas as conquistas do ano passado, os seus anos que foram passados, né? E isso pode influenciar também na nova geração, que ao invés de apenas enaltecer o passado, aleluia, glória a Deus, pensa ainda, né? O futuro que ainda está por vir. Mas, na verdade, amada, a velhice, aleluia, não é derrota, muito pelo contrário, é um privilégio, é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Então, nós devemos até mesmo desejá-la e receber com muita gratidão. Porque quando a gente para e pensa e faz ali um retrospecto na sua vida, nós vamos ver o nosso Deus vivo, grande e poderoso, e o quanto o Senhor pelejou, batalhou por cada um de nós. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus é lindo, Jesus é tremendo. Veja quanto o Senhor nos ama, né? De quantas armadilhas, de quantas astúcias do inimigo usando para tirar a nossa paz, para nos derrotar, nos destruir, mas nós chegamos até aquele lugar. Até o patamar que Deus nos concedeu.
Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala, né, que passou dos 70, cansado e fadiga. Alguns, né, pela sua robustez, até vai mais adiante. Mas, com tudo isso, amada, o Senhor é que nos sustenta, né? Então, mesmo na nossa velhice, aleluia, nós vamos produzir frutos. E frutos dignos, né, de arrependimento. O mais importante, mas não é a idade. O mais importante é a nossa vida com Deus. O que durante esses anos, fazendo um somatório, o que foi que nós fizemos para o Senhor? O que foi que nós dedicamos a Deus, né? Como que nós agradecemos ao nosso Deus por todos os benefícios que Ele nos deu. Glória a Deus. Então, é uma situação boa para nós refletirmos, né? Estamos caminhando para esse destino também. Aleluia. E que nós possamos levar boas experiências, né? Nós possamos levar um somatório para a nossa vida. Que mais tarde, né? Nós possamos passar, aleluia, para aqueles outros que são mais novos, né? E eu, irmãos, confesso para as irmãs que eu sempre, desde a minha mocidade, desde quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, aleluia, que na verdade foi Ele que me chamou, foi Ele que me aceitou, né? E eu sempre me filtrei no meio das irmãs. Eu era uma moça diferente, eu era uma pessoa muito visada pela minha diferença. O Espírito Santo de Deus me modelou na minha mocidade. E tem pessoas que me conheceu, né? Pessoas participantes mesmo do grupo, que me conheceu nessa época. Sempre fomos mulheres de Deus, sempre fomos destemidas, enfrentamos muitas coisas, pastos, andamos na escuridão, pulando cerca. A gente andou pela fé, porque era no meio breu, no meio dos matagal, né? Mas o Senhor sempre nos guardou, né? Esse Deus é maravilhoso. E nós íamos atrás das almas. Aleluia. E hoje, quando eu paro e fico pensando, né? Quantos estão ali na presença do Senhor? Alguns o Senhor já recolheu. E outros estão aí, já são pastores, missionários, fazendo a obra de Deus. Então valeu a pena tudo que nós passamos, irmãos. A gente para um pouco e começa a meditar na nossa vida. A gente só pode glorificar o nome desse Deus. Só podemos exaltar porque Deus é fiel. Deus é verdadeiro, né? Glória a Jesus. Então, minhas queridas irmãs, nós que estamos caminhando, eu sei que aqui tem muita gente que são bem jovens, né? Nós estamos caminhando, aí já estamos na segunda idade, quase chegando à terceira idade, né? Que a gente possa estar assim, olhando para o outro lado, glorificando o nosso Deus, bendizendo esse Deus, e ser muito grato a Deus, né? Porque muitos ficaram para trás, né, irmãos? Nós chegamos até aqui, então só temos motivo mesmo de agradecer a Deus, né? Daqui a pouquinho, né, nós já estamos chegando aí, quase lá na terceira idade, mas já glorificamos a Deus por isso, né? Então, que o Senhor abençoe a cada uma das irmãs, que a recompense a cada uma, né? E que nos fala conosco, né? Que nós possamos sentir a glória de Deus